Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero dar as boas-vindas a você aí ligado no nosso culto da Igreja Metodista de Copacabana, você sintonizado através do YouTube, nesse culto. Seja abençoado, seja abençoada pelo Deus Todo-Poderoso, o Senhor, que é o dono da igreja. E o salmista nos declara isso lá no Salmo de número 24. Eu sou um dos apaixonados pelo Salmo 24. E ele começa dizendo assim: olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá o monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas de vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas de vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Somos reunidos com o propósito de adorar, de honrar esse Rei da Glória. Nós aqui na igreja, eu tenho o privilégio de ter aqui o pastor Emílio, João, Rafael, a Isabela, a Manuela, a Letícia. Nós vamos adorar o Rei da Glória aqui, mas você também que é de glória, você também que é de presença, vai adorá-lo aí na sua casa, onde você estiver. Você vai abrir os seus lábios, vai adorar o Redentor, porque Ele vive. Quando a gente começa a adorar, quando a gente começa a invocar, nós atraímos a presença do Senhor. Olha só, eu quero que o seu lar, aí o seu apartamento, seja inundado pela presença do Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. É o momento de adorar, é o momento de bendizer o seu santo nome. Nós vamos nesse instante então, com o Ministério do Louvor, adorar o Deus Todo-Poderoso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada
que a presença do Senhor possa estar inundando o seu lar nesse momento, que a presença do Senhor venha ser real dentro da sua casa, junto com os seus familiares. E que nessa noite, aí que você está nos assistindo, que você possa adorar, continuar adorando o Senhor junto conosco e declarando que vem, Senhor, encher este lugar. Amém? Celebre o Senhor na sua casa com palmas, com alegria, junto com a sua família, e celebremos ao Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto segundos, eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Em tua presença, Senhor, dá vontade de correr, vontade de alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos, de te adorar, Senhor, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Amém. Mesmo que dentro das nossas casas, tudo isso dá
dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de dançar quando estamos na presença do Senhor. Porque nós somos a igreja. A igreja ela não fechou, ela se espalhou pelo mundo. Amém? Então vamos continuar adorando o Senhor. Tem um louvor que diz que eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. O Senhor Ele não nos deixa sozinho. Ele a todo momento está do nosso lado, está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. E Ele é fiel e justo. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Oh, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo,
lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação, és minha salvação. Glória a Deus, bom ter essa certeza. Eu sei que está comigo, eu sei que Ele está com você aí no seu lar, Ele está com você nesse instante, onde quer que você esteja. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Oh Deus de poder, começa a visitar de maneira poderosa, oh Deus, essa vida. Começa a testificar nesse coração, nessa vida, de que Tu és o Senhor e está no controle de todas as coisas. Oh Deus, eu quero abençoar com toda sorte de bênção, Senhor. Eu quero abençoar, Pai querido, pedindo que Teu Espírito entre agora nesse lar, tomando posse de cada canto, Senhor Jesus, e mudando a sorte, mudando a sorte. Oh Deus, derramando bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, Senhor Jesus, sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa família, Senhor Jesus. Pai, também repreendemos, ó Pai querido, enfermidade, espírito de enfermidade. Pai querido, toda dor, toda enfermidade seja repreendida agora no nome de Jesus. E agora, Senhor, que já Te adoramos, Deus querido, já podemos entrar no Teu átrio, ó Deus, o Santo dos Santos. Já estamos prontos para ouvir a Tua palavra, para ouvirmos aquilo Tu tens para falar ao meu coração, ao nosso coração, por intermédio da vida do pastor Ilídio. Eu quero pedir a Deus que Tu use com poder e autoridade, que essa palavra, Senhor, ela possa realmente, Deus, nos incomodar, nos inquietar e nos posicionarmos de maneira cada vez mais firmes diante do Senhor da igreja. No nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Sobre o vídeo. Graças e paz, amados irmãos e irmãs. Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de... Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 45. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Continuando a série sobre esperança, esperando enquanto a esperança creu, nós temos um momento muito oportuno para falar sobre isso diante do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 diz: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Pai querido, que a Tua palavra linda fale aos nossos corações, torna os nossos corações terra fértil para receber a boa semente da Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós cristãos
temos um fato interessante. Nós vivemos diante de dois calendários. No grego você encontra duas palavras com o mesmo significado no português. A palavra tempo no grego ela pode ser kairos ou cronos. Kairos é o tempo de Deus e cronos o tempo do homem. Nós cristãos vivemos diante de dois calendários, o calendário litúrgico e o calendário cristão. Interessante que esses dois calendários, o calendário gregoriano que a gente vive, o nosso calendário do dia a dia, ele foi estabelecido em 1582 com o Papa Gregório VIII. E nós temos uma diferença muito interessante entre esses dois calendários. O calendário litúrgico começa com o ciclo do Natal, e ele passa por todos os períodos do ciclo pascal e termina no segundo tempo comum. O que aponta esse calendário é para a esperança, para o momento da volta de Cristo. Esse é o calendário que nós estamos vivendo agora. Jesus ressuscitou, daqui a 50 dias do Pentecostes ele vai ser assunto aos céus, e o que permanece no nosso coração é a esperança da sua volta, para buscar a sua igreja nos ares, e nós podermos ter a oportunidade de contemplar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Esse é o calendário litúrgico que nós estamos vivendo hoje. O calendário gregoriano vive na contramão desse pensamento. Esse é um calendário que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. É um calendário que aponta para o nosso dia a dia, para a nossa desesperança. Infelizmente, nós temos visto tantas crises na saúde, uma crise global que está envolvendo todas as pessoas, a crise econômica, e como se não bastasse a crise política que a gente vê em inúmeros cenários, e a gente observa o quanto isso tem afetado a nossa vida, a nossa sociedade, ao ponto do número tão grande de pessoas que têm se desesperado com isso. E eu falei no domingo passado sobre isso. No Tennessee, na cidade de Kansville, até hoje, no dia 1º de abril desse ano, foi publicado no Jornal da Cidade, tem mais mortes por suicídio do que coronavírus. Então a gente percebe que a desesperança tem se tomado conta de muitas pessoas. E o fato que acontece hoje não era diferente do tempo da época que foi escrito esse texto. O que me chama a atenção é exatamente o quanto esse texto, escrito há 2000 anos, ele é contemporâneo, ele é atual, ele é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Então, para a gente poder fazer uma análise desse texto, aonde ele está inserido, em que momento ele foi escrito, a gente precisa entender, dentro do timeline da linha do tempo, a gente precisa entender em que circunstância ele foi escrito. Ele foi escrito por Marcos entre o ano 50 e o ano 70. O que estava acontecendo nesse período, quando foi escrito esse livro? Primeira coisa, nesse período, 30 anos após a ascensão de Cristo, o povo estava vivendo um momento de desânimo, porque estava começando, a partir do ano 64, Roma foi incendiada. Segundo as últimas pesquisas que eu analisei, andei lendo sobre expedições arqueológicas na região de Roma, aquele incêndio foi um incêndio espontâneo que surgiu na área de Curtume, no comércio de Cous, e ali espontaneamente surgiu um incêndio, e naquele momento Nero, que era o imperador, aproveitou o grande crescimento dos judeus, dos cristãos naquela época, para colocar a culpa sobre eles e começar uma perseguição. Então, as últimas pesquisas arqueológicas que foram descobertas foram publicadas na revista Época, e a gente começa a perceber que esse texto ele foi escrito naquele momento com um objetivo, para despertar o povo que estava desanimado diante de uma perseguição que estava acontecendo contra as vidas deles. A gente começa a perceber que, num cenário de insegurança que eles estavam vivendo, o texto, o livro de Marcos, ele surge no momento para despertar, para trazer esperança no coração do povo de Deus, que estava sendo perseguido, e ele precisava de uma palavra que pudesse animar aquele povo naquele momento tão difícil que ele estava vivendo. Interessante que é basicamente o que a gente está vivendo hoje. Esse mesmo texto que a gente leu, o livro de Marcos, agora estamos entrando exatamente no texto que foi lido hoje, saindo do macro para o micro, a gente percebe que esse texto foi abordado por 3 dos 4 evangelhos.
cada um dando uma visão distinta sobre o mesmo fato, mas o que me chama a atenção é que esse momento acontece exatamente após a primeira multiplicação de pães e peixes. Exatamente após haver a multiplicação, alimentado uma multidão de pessoas, Jesus pega os seus discípulos e os coloca no barco. Mas ele não faz um pedido qualquer. Olha o que está escrito no versículo 45. Logo a seguir, compeliu, grava esse verbo, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante do outro lado a Betsaida enquanto ele se despedia da multidão. Na Bíblia Viva, no lugar do verbo compelir, está escrito o verbo ordenar. Imediatamente depois disso, depois da multiplicação, Jesus ordenou os seus discípulos que voltassem para o barco. Compelir é um verbo forte, que ele significa empenhar, forçou, obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Isso, se você começa a analisar os livros paralelos, começa a analisar o livro de João, por exemplo, Jesus teve um cuidado muito grande naquele momento, porque no senso comum daquela sociedade era muito comum, quando alguém fazia um milagre extraordinário como foi esse da multiplicação de pães e peixes, o povo queria aclamar aquela pessoa como rei. Então, para evitar que os seus discípulos fossem contaminados por esse senso comum que permeava a sociedade daquela época, Jesus rapidamente colocou, no intento de preservar os seus discípulos, e aí colocou eles no barco para passar para o outro lado. Olha o que fala João, capítulo 6, versículo 14 e 15, para ver como é que é claro esse comportamento que era natural naquela época, já estava no senso comum daquela sociedade, e Jesus, para preservar seus discípulos, ele botou-os no barco rapidamente. João 6, versículo 14 e 15, fala o seguinte: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, olha a onisciência de Cristo aí, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Então Jesus estava prestando atenção no que estava acontecendo. O que aconteceu? Eles entraram no barco. 3 horas da madrugada, Jesus vai ter com ele. E no momento que Jesus vai andando com eles estavam mais ou menos distantes, a uns 5 quilômetros. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem ali na Baía da Guanabara, a cidade de Niterói do outro lado. Essa distância entre Rio e Niterói tem mais ou menos uns 10 quilômetros, um pouco mais. O Mar da Galileia, a distância da sua largura são 14 quilômetros. Então você imagina, às 3 horas da madrugada, um breu absoluto, um barquinho pequenininho, com os discípulos de Jesus, mar adentro, 5 quilômetros distante da costa. E como se não bastasse tudo isso, ainda tinha um vento batendo muito forte, uma tempestade, eles estavam desesperados. Por mais que ele conhecesse aquele mar, eles estavam desesperados. E aí, Jesus vem encontrar com ele, andando por sobre o mar, eles ficaram desesperados. Mas Jesus vira para eles e traz uma palavra que é repetida no Novo Testamento apenas 8 vezes. Das 8 vezes que essa palavra é repetida no Novo Testamento, 7 são com Jesus. E das 7, Jesus falou 6. A única que Jesus não falou foi naquela quando, em Marcos 10, 49, que apareceu no cego de Jericó, Jesus manda os discípulos, vai lá, chama o cego está lá. E aí eles vão lá e chamam e usam a palavra. Qual é a palavra que Jesus usou naquele momento? Tende bom ânimo. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo, no grego, tem uma expressão, numa palavrinha só, é um verbo. O verbo tarsei. O verbo tarsei, traduzida por tende bom ânimo, aqui, ela é uma palavra que significa animar. Tende bom ânimo. Então, primeira coisa que a gente observa, se Jesus usou um verbo para falar com os seus discípulos, ele está querendo dizer que você precisa tomar uma atitude. Ele poderia usar o substantivo comum? Poderia. Coragem.
Jesus usou anima-te. Ele usou o verbo animar. Em que tempo? No passado ou no futuro? Não, no presente. Anima-te agora. Ele pediu para que eles tivessem ânimo? Não. Jesus usou o modo imperativo, deu uma ordem. E como se não bastasse tudo isto, Jesus falou um verbo, ou seja, denota uma atitude. Segundo, ele falou um verbo no presente, para ter uma atitude agora. Terceiro, ele deu uma ordem, ele não fez um pedido. Quarto, ele usou o verbo na voz ativa. Quando a gente usa o verbo na voz ativa, a gente está dizendo que o sujeito é o agente da ação. Quando eu digo que o sujeito é o agente da ação, é ele, é o único responsável pelo sucesso daquele verbo, daquela atitude, daquele momento. Só depende dele, só depende de mim. Jesus falou para ele, para os seus discípulos, anima-te. Ou seja, depende de vocês, só vocês podem se animar, só vocês podem ter de bom ânimo. E aí, diante daquele caos, nós vamos aprender nesse texto, no meio que nós estamos vivendo de adversidades, de confusões, de muito desespero que eu estou vivendo, nós vamos aprender 5 razões que nós devemos nos animar em cima desse texto que a gente leu hoje. Primeiro deles, versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado da Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Primeira coisa que a gente aprende aqui, verbo compelir. Grava esse verbo. Primeira coisa que nós devemos nos animar, porque Jesus mandou. Pastor, você não entende, eu estou desempregado, eu fiquei, por causa dessa crise que a gente está vivendo, eu estou desempregado. Mas quem está falando contigo é o Senhor Jesus, Ele que está dando a ordem. Anima-te. O detalhe não está na ordem, mas em quem está dando a ordem. Se você analisar na história da civilização humana, nós vamos ver vários casos em que o que definiu o resultado de uma ação não foi a ordem que foi dada, mas quem deu a ordem. Preste atenção, Hófni e Finéias, eles ordenaram que pegassem a arca e levassem a arca para a guerra, porque na concepção deles, se a arca da aliança está aqui, Deus está aqui. Então se eu pegar a arca da aliança e levar para a guerra, Deus vai para lá também e vai fazer a gente vencer. Errado. Deus mandou que ficasse lá. E aí quando fizeram, eles perderam a arca da aliança, os filhos de Eli, Hófni e Finéias morreram, Eli também morreu. E aí o que acontece? Eles obedeceram porque eles pensaram na ordem, não, porque quem deu a ordem foi o filho do sacerdote, do sumo sacerdote. Na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus morreram. Eles pensaram na ordem que ele perdeu? Não, eles simplesmente obedeceram, porque quem estava dando a ordem era o rei. Nós temos aqui no Brasil, vou dar 2 casos para vocês, de que os policiais, eles não pensaram na ordem, simplesmente obedeceram. Em Eldorado do Carajás, em 96, abril de 96, o coronel Mário Pantoja de Oliveira, 19 sem terra morreram. Eles não pensaram que uma pessoa poderia morrer, não, eles simplesmente obedeceram porque quem deu a ordem foi o coronel. Aconteceu a mesma coisa no Carandiru, o famoso, a chacina do Pavilhão 9, com 111 mortos em 92. Quem deu a ordem? O coronel Beiratan Guimarães. Ou seja, a ordem foi dada por uma. Não importando qual foi a ordem, o que importa é quem deu a ordem. Foi o coronel, foi o comandante. Quem está dando a ordem é alguém que tem autoridade. E quem está falando contigo nesta noite, nada mais, nada menos que o próprio Deus falando contigo. E aí, o Senhor está falando, anima-te. Podemos sim ter ânimo, podemos ficar animados independente das circunstâncias, porque é o próprio Deus que está falando contigo. Ele falou direto com os seus discípulos, ele está falando comigo e com você nessa noite. Tenha ânimo, anima-te, porque o Senhor quer falar contigo, quer te usar nesse momento de dificuldade. Mas pastor, você não está entendendo a situação que eu estou vivendo. Tudo bem, você não está convencido com esse primeiro motivo pela qual Deus está falando contigo, que Ele está dando a ordem, anima-te. Eu vou te dar uma segunda razão. Olha o que fala no versículo 46. Subiu, tendo ele despedido, subiu ao monte para orar. Segunda razão pela qual você deve animar nesse momento é porque o Senhor Jesus está intercedendo pela sua vida. Primeiro, Ele manda, anima-te. Segundo, Ele intercede por você. É isso que está escrito em 1 João 2, versículo 1. Filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Temos advogado. Jesus Cristo está hoje sentado à direita de Deus Pai, e na direita de Deus Pai, Ele advoga em nossa causa, e Deus sabe exatamente aquilo, porque o Senhor Jesus, Ele tem se colocado ao lado para nos sustentar nesses momentos difíceis. A palavra advogado, ela é a combinação de duas palavrinhas no grego. Para significa ao lado de, e kleto, que significa chamado. Então o advogado ou consolador, é a mesma palavra traduzida em dois nomes distintos, ela é colocada como chamado para estar ao lado de independentes circunstâncias, de momentos bons, momentos ruins, mas é chamado para estar ao lado. Uma companhia em circunstâncias difíceis, de momentos adversos. A gente sabe quanto é necessário um advogado estar ao lado. Um comentarista do século XIX chamado Joseph Henry Tyler, ele é um exegeta e teólogo, e ele desenvolveu elaborou um dicionário do grego para o inglês, e uma frase que ele estabeleceu sobre o parágrafo, ele fala que exerce uma influência e operação para compensar a saída do próprio Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, o advogado, foi colocado no lugar do próprio Cristo para que nós não viéssemos nos sentir sozinhos, abandonados. João 14, versículo 16, ele fala exatamente isso. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. A expressão outro Consolador, outro, é do grego allos, é um adjetivo, significa outro do mesmo tipo, e o Consolador é a mesma palavra advogado, é o Paráclito. Então, Deus colocou outro do mesmo tipo para estar ao lado nos momentos de dificuldades, de dor, para nos encorajar, para nos dar força. Por isso que o Senhor fala, anima-te. Anima-te, porque o Senhor Jesus está falando contigo. Segundo, porque Ele está intercedendo pela tua vida. Mas pastor, você não sabe o que eu tenho passado na minha vida. Minha vida, eu estou com um problema sério na minha família, com gente. Meu pai, ele tem um problema sério com bebida, e quando ele chega em casa bêbado, muitas vezes ele quebra as coisas dentro de casa. Mas eu quero te dizer, anima-te. Anima-te, porque o versículo 48, o Senhor está falando contigo. O versículo 48, ele fala assim: vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Terceiro motivo, terceira razão que você deve se animar, independente das circunstâncias ao teu redor, é que o Senhor Jesus, Ele vê a sua dificuldade, como Ele viu as dificuldades dos seus discípulos no meio do mar da Galileia. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, reforça essa ideia, falando, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Essa mesma passagem na Bíblia Viva, ele fala o seguinte: sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele teve as mesmas tentações que nós temos, e ainda que ele nunca cedeu a elas, nem pecou. Amados, o Senhor Jesus está falando contigo, Ele está dando uma ordem: anima-te. Segundo, Ele está intercedendo pela tua vida, anima-te. Terceiro, Ele está vendo a sua dificuldade, anima-te. Essa palavra dificuldade que está escrita aqui no grego, ela é uma expressão grande, no grego é basansimônimos, que significa empenhar-se, esforçar-se. Os comentaristas da Cambridge Bible, eles falaram o seguinte: essa expressão dificuldade, ela significa, primeiro, é igual a testar metais com explosivo, tortura, tormento. Ou seja, não é uma dificuldadezinha qualquer que a gente passa no dia a dia, não. É aquelas extremas em que a pessoa está no seu limite, que você não consegue quase mais suportar. É nessa dificuldade que o Senhor está vendo aquilo que você está passando. Ele sabe do teu limite, Ele sabe até onde você consegue chegar,
Ele sabe quais são as dificuldades que você está passando, por isso ele mostra exatamente que ele sofreu as mesmas tentações, dificuldades que nós sofremos. Ele sabe e conhece as nossas fraquezas, ele sabe os nossos limites. Por isso, anima-te. Anima-te, podemos ter bom ânimo porque o Senhor está mandando. Segundo, porque Ele está intercedendo pela tua vida. Terceiro, porque Ele está vendo a sua dificuldade. Mas, pastor, você não tem noção dos problemas que eu estou vivendo na minha casa. Eu tenho um filho que está envolvido com drogas e isso tem sido um prejuízo enorme para a família. Muitas vezes, coisas de casa são furtadas para poder continuar mantendo o seu vício. A gente não sabe mais o que fazer. Mas eu quero te garantir uma coisa. O Senhor dá uma quarta razão para que você possa se animar, independente da circunstância que você esteja vivendo. Olha o que fala no versículo 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não mais. Olha o que ele fala. Mas logo lhes falou e disse: anima-te, porque o Jesus, ele não somente vê a sua dificuldade, mas ele se aproxima e fala. Ele se aproxima e fala conosco nos momentos difíceis, apesar de muitas vezes nós não conseguimos entender o Senhor falando conosco. Foi isso que eu peguei semana passada. Lucas 24, versículo 15 e 16, ele fala: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amados, eu sei como é que é, muitas vezes, no momento de desespero, nós não conseguimos ver coisas tão claras na nossa frente. Semana passada eu dei esse exemplo do documento que muitas vezes a gente guarda e não consegue achá-lo, e ele está na gaveta. As pessoas que moram na casa sabem que está na gaveta, você abre a gaveta e não consegue chegar, porque o desespero muitas vezes segue, nos impede de achar o documento. Muitas vezes o Senhor está falando conosco no momento de dificuldade, o desespero é tão grande que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. A gente não consegue entender o que Deus está fazendo ao nosso redor, falando conosco, usando pessoas ao nosso redor, amigos e até desconhecidos, para trazer a solução para o nosso problema, porém nós muitas vezes não conseguimos entender. O Senhor se aproximou dos seus discípulos lá no meio do mar da Galileia e eles não reconheceram que era o próprio Deus, que era o próprio Senhor, porque o desespero muitas vezes fala tão alto que nos deixa surdo para a voz do Senhor. Mas, pastor, eu tenho vivido dificuldades muito grandes. Eu tenho vivido momentos de abandono, meu marido me abandonou, eu tenho vivido um momento duro de divórcio, sozinho. Mas eu quero dizer que Deus quer falar com você ainda. A quinta razão pela qual você deve, a despeito dos problemas que você esteja vivendo, o Senhor fala contigo a respeito do animar-se nesse momento, de ter bom ânimo. Versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Quinta razão, o Senhor está ordenando. Primeiro, o Senhor ordena, anima-te. Segundo, o Senhor, Ele intercede pela tua vida, anima-te. Terceiro, o Senhor está vendo a sua dificuldade, anima-te. Quarto, o Senhor se aproxima e fala contigo, anima-te. Como se não bastasse tudo isso, Jesus subiu para o barco para estar com eles. O Jesus, quinto motivo pelo qual nós devemos animar, porque o Senhor Jesus, Ele fica ao seu lado e vence o problema para você. 2 Coríntios, a carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A palavra triunfo aqui, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele tem em mente a ideia de um cortejo triunfal, quando seus generais e imperadores eles voltam de uma batalha trazendo os cativos em grande fileira, passando por dentro da cidade. Esse é o triunfo que Paulo, quando escreve aqui, mostra como Deus nos conduz em triunfo. Matthew Henry é um teólogo presbiteriano do século XVI, ele fala o seguinte: o Senhor, nos momentos como esse, Ele não somente se aproxima,
ele entra no barco, ele silencia os nossos medos, porque ele se faz conhecido naquela circunstância onde nós estamos. Quando Jesus sobe no barco, amados, quando ele sobe no barco da sua vida, na sua casa, a tempestade cessa, o vento para e o mar se acalma. Tenha bom ânimo, porque muitas vezes a gente não consegue ter ânimo apesar da adversidade. Muitas vezes a gente tem escutado mensagens contrárias a tudo aquilo que a gente tem ouvido ao nosso redor. Muitas vezes a gente tem escutado igrejas proclamando o evangelho muito barato, falando: pare de sofrer, vem aqui na igreja, aqui vai ter solução. Só que a palavra do Senhor tem para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, tenha bom ânimo, porque primeiro é o Senhor que está ordenando. Segundo, porque Ele está intercedendo pela tua vida. Terceiro, porque Ele está vendo as suas dificuldades. Quarto, porque Ele se aproxima e fala contigo como Ele está falando agora com você. Quinto, Jesus Ele está na sua casa, Ele vai ficar ao seu lado para que esse problema seja alcançado a vitória. Lembre-se, a vitória do cristão, ao contrário do que o mundo da igreja tem falado aí fora, não tem base bíblica, mas eu quero garantir em todas as letras: a vitória do cristão não é não sofrer, mas sim não ser derrotado pelo sofrimento. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela vem de encontro aos nossos anseios, às nossas angústias e muitas vezes em meio ao desespero. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela se encaixa perfeitamente ao momento que estamos vivendo. Eu não sei como tem vivido cada irmão, cada irmã que está assistindo esse vídeo agora. Eu não sei como se encontra a sua casa nesse momento agora, mas o Senhor sabe, e Ele quer falar para você: anima-te. Anima-te porque é o Senhor quem está falando contigo. Anima-te, meu irmão, porque o Senhor está intercedendo pela tua vida. Anima-te, minha irmã, porque o Senhor está vendo a sua dificuldade. Anima-te, minha irmã, porque o Senhor, Ele não somente está vendo, Ele se aproxima e fala contigo, como Ele está falando agora, através dessa palavra. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra não volta vazia, e tu tem falado a cada um de nós, que tu tem visto as nossas dificuldades, e tem entrado no nosso barco e tem ficado do nosso lado. Por isso, Senhor amado, eu quero colocar a cada família, cada lar, aqui nesta noite, diante do teu altar, para que tu venha trazer a palavra de ânimo, para que tu venha trazer a palavra de renovo para essas vidas. É o que te pedimos, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça de Deus Trino, o amor de Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor te abençoe.